Em parte sim, mas temos muito o que melhorar. 20 de junho é o Dia Mundial dos Refugiados, então vamos falar sobre isso nos próximos 20 minutos. Imagine viver uma situação tão opressiva para sua liberdade e para sua própria existência que de repente você se vê obrigado a juntar suas coisas numa mala e partir para longe, muitas vezes sem saber para onde vai. Essa é a situação dos refugiados. São pessoas que se veem forçadas a fugir dos seus países de origem em função de uma ameaça iminente às suas vidas. Segundo o Estatuto dos Refugiados, que é uma convenção internacional de 1951, os refugiados são as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não podem voltar para casa em função desse risco, né? Que voltar para casa é um perigo. As convenções internacionais estabelecem alguns direitos do refugiado. O primeiro, mais básico, é o direito a buscar um refúgio em um lugar seguro, né? É uma coisa básica. Mas também vai um pouco mais além disso. Os refugiados devem usufruir, pelo menos, dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que qualquer outro estrangeiro que resida legalmente naquele país. E aí, é claro, se incluem os direitos individuais fundamentais, incluindo liberdade de pensamento, deslocamento, direito ao trabalho. Então, o governo não pode, por exemplo, ser contra ou querer cercear alguém que tem uma opinião política diferente do governo de turno. E também os adultos devem ter o direito a trabalhar, as crianças o direito à escola. No último dia 18, a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, lançou o relatório atualizado com os dados do refúgio no mundo em 2019. Eu confesso que fiquei impressionado com alguns dados. Primeiro, a quantidade de gente na condição de refugiado, né? É mais gente do que você pode pensar. É mais de 1% da população do planeta. Uma a cada 97 pessoas no mundo estão em condição de refúgio. E eu estou falando da população mundial, então é muita gente. São mais de 79 milhões e meio de pessoas. Em termos de tendência, também tem um dado bem alarmante para quem ama a liberdade. Esse número praticamente dobrou nos últimos 10 anos. Ou seja, hoje tem muito mais gente sendo obrigada a deixar o seu país por sofrer ameaça de morte ou grave violência do que tinha em 2010. A gente piorou nisso. Acho que não deixa de ser um reflexo do retrocesso que o mundo está vivendo em termos de democracia nesse período, né? E, inclusive, acho que vale de alerta aí para o pessoal que se considera liberal, mas não gosta muito de democracia, o que é bem estranho, né? Vale sempre lembrar, gente, a expressão política do liberalismo é a democracia liberal. Então, quem não defende a democracia liberal simplesmente não é liberal na política. Pode ser liberal em outra coisa, mas na política não. Então, assim, na abstração do papel cabe tudo. Na prática, a gente vê que o enfraquecimento da democracia está levando ao aumento do sofrimento humano, à degradação da liberdade, essa condição tão trágica que é ter que deixar a terra que você nasceu, não por uma livre opção, né? Não por querer apenas viver uma coisa diferente, mas porque você precisa fazer isso para sobreviver. E aí tem um dado muito importante para reforçar essa preocupação. Em 2019, 68% dos refugiados saíram de apenas 5 países. 6,6 milhões deles saíram da Síria, que vive, como a gente sabe, uma guerra civil sangrenta desde 2011. 3,7 milhões, o segundo país onde mais saiu, adivinha qual é? A Venezuela, nossos vizinhos que vivem uma catástrofe humanitária sob a ditadura de Nicolás Maduro, mas que começou lá atrás, né? A gente sabe, com Hugo Chávez, um regime que foi muito festejado pela esquerda brasileira, diga-se passagem, que até hoje tem muita gente com a dificuldade inacreditável de condenar a ditadura, o desrespeito brutal aos direitos humanos. Bem, o terceiro país onde mais gente saiu foi o Afeganistão, 2,7 milhões de pessoas. A gente sabe que o Afeganistão vive uma guerra que foi iniciada pelos Estados Unidos após o ataque terrorista às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001.
Aliás, esse conflito vai se arrastando como a mais longa guerra já travada pelos americanos, inclusive. Como a gente sabe, na vida real, guerra não é enredo de filme, é uma tragédia humana em qualquer sentido, né? Mas, continuando nossa lista, 2,2 milhões de pessoas saíram do Sudão do Sul, que é a nação mais jovem do mundo, é o país que conquistou sua independência apenas em 2011, um dia desse, mas desde 2013 vive um conflito armado que já teve mais de 400 mil mortes. E o quinto país desse top 5 é Mianmar, de onde saíram 1 milhão e 100 mil pessoas. Mianmar é um país do sul da Ásia com enorme diversidade. O país tem sua população composta por 135 etnias, ou seja, muitas diferenças, e infelizmente elas não estão conseguindo conviver pacificamente. Desde 2017, o conflito se intensificou com perseguições especialmente aos membros de uma dessas etnias, os Rohingyas, que têm sido os principais agentes dessa onda de refúgio, né? São eles os principais, as principais pessoas a saírem de Mianmar. Um outro detalhe importante: 40% das pessoas em condição de refúgio hoje no mundo são crianças. Muitas vezes, o impulso que leva a pessoa a olhar para o lado, arrumar as malas, sair do conflito no lugar em que nasceu, é o desejo de proteger o seu filho, a sua criança. A questão dos refugiados, então, é muito importante para o liberalismo por uma série de razões. Primeiro, porque o que cria a necessidade do refugiado fugir é, obviamente, uma falta de liberdade, né? Como a gente viu aí nesse rápido passeio pelo top 5 dos países dos refugiados, essas situações extremas de falta de liberdade são resultado, em geral, de 3 situações. Primeiro, uma falência da política, né? Quando o diálogo para gerir os assuntos de interesse comum de um povo, de uma comunidade, é substituído pela força, pela violência, pela tentativa de se afirmar diante do outro através da lei do mais forte, né? O que, na prática, quer dizer guerra civil. Bem, segundo, o domínio da política por uma força local, única, que se estabelece da forma do que Tocqueville chamava de tirania da maioria, né? Ou seja, estamos falando aí de uma espécie de degradação da democracia liberal que perde o seu caráter liberal, né? Que vira só democracia entre aspas, ou seja, tem ali o governo da maioria, mas deixa de respeitar a minoria, deixa de tolerar a divergência, deixa de garantir os direitos individuais básicos para quem não fizer parte daquele grupo que está no poder, que compõe a maioria. Esse é justamente o caso da perseguição a uma etnia, como acontece em Mianmar, né? E terceiro, aí é a guerra com um agente externo, o que só nos lembra como a guerra é de longe o pior recurso a ser utilizado na tentativa de neutralizar uma ameaça que algum país pode representar. A maior potência bélica do mundo aí, os Estados Unidos, começou a guerra, não conseguiu controlar a situação. E a gente está falando do país mais rico, que tem o maior poderio bélico, perdeu o controle. A guerra se alongou muito mais do que qualquer um podia imaginar quando ela começou. E aí qual que é a lição disso? Se um país eventualmente se constitui como uma ameaça, como os Estados Unidos identificou no Afeganistão, pelo contexto dos ataques terroristas de 11 de setembro, vale lembrar que o governo foi para os americanos, o governo do Afeganistão foi condescendente com os terroristas. Mesmo em casos assim, a gente tem que pensar soluções inteligentes, né? A gente tem que tentar criar uma influência de pacificação, usar diplomacia, ser um agente da paz, né? Não do aumento do conflito, né? E aí, a melhor forma de promover a paz é aumentar a interação e intercâmbio entre os povos, né? Que as pessoas troquem, que se conheçam, que façam bem umas para as outras. Como dizia Frederic Bastiat, se as mercadorias não puderem atravessar a fronteira, os exércitos aqui irão, né? Ou seja, em outras palavras, se a gente não puder trocar entre os povos, a gente acaba submetendo a violência, né? Então, se a gente não quer a violência, a gente tem que fazer com que as pessoas se relacionem. No fim, o comércio aí é um instrumento de paz e prosperidade entre os povos, né? De integração. A globalização tem esse componente fundamental. E aí, com isso, a gente chega num outro motivo pelo qual a questão dos refugiados é importante para um liberal. Em 1791, Wilhelm von Humboldt, que é o maior autor do liberalismo clássico alemão, já destacava 2 coisas como condições necessárias para o desenvolvimento humano, que é o fim maior para o liberalismo alemão, né?
E essas duas condições são a liberdade e a diversidade de situações. Quer dizer basicamente o seguinte: para que um indivíduo tenha a condição de desenvolver o máximo do seu potencial humano, ele tem que cultivar suas virtudes e interagir com a diversidade. Porque a exposição a diferentes situações ao longo da vida, né, o contato com diferentes estímulos, nos obriga a criar novas formas de responder à realidade, de se comportar diante da realidade, de ser e de sentir diante da novidade. Ou seja, em outras palavras, o contato com a diversidade permite que a gente explore um potencial humano e com isso a gente evolui os nossos atributos, né? A gente evolui como humanidade. E para ter essa convivência com a diversidade, a gente precisa construir uma sociedade aberta, né? Um ambiente público que seja capaz de acolher e de incluir as diferentes formas de manifestação da humanidade, as diferentes culturas, diferentes costumes, diferentes etnias, diferentes povos, né? A convivência plural é fundamental na sociedade aberta, né? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que, para o liberalismo, ser um país aberto para os refugiados significa ser um país melhor, mais livre, que propicia maior liberdade para o desenvolvimento do seu próprio povo, a partir desse contato entre o seu povo, os indivíduos do seu país, com as pessoas dos diferentes povos, né, com os estrangeiros, os refugiados que transitam. Então, agora a gente chega a um grande desafio que a gente precisa construir uma solução ainda no mundo hoje. O liberalismo ajudou a construir o Estado moderno baseado na ideia de constitucionalismo, que é basicamente o seguinte: um Estado de direito. A ação do Estado fica limitada pela lei, né? O Estado não pode fazer nada que não esteja na lei. E aí a relação entre o Estado e os indivíduos, então, passa a ser mediada por uma burocracia, né? Por um escopo mínimo ali de legislação, de papéis, que é a noção de cidadania, né? A reciprocidade, o indivíduo participa da cidade, a cidade reconhece o indivíduo. E isso se dá, no fim das contas, com documentação, com pedaço de papel. Em pleno século XXI a gente ainda está assim. Ou seja, de uma forma muito curiosa, ao longo do tempo, a gente avançou muito construindo uma noção de direitos humanos fundamentais, que todo indivíduo deve ter direito, independente de qualquer condição, mas ao mesmo tempo a defesa desses direitos ficou a cargo, né, dos Estados nacionais, que condicionam a cidadania e, portanto, o reconhecimento desses direitos à existência da documentação. Agora lembre o seguinte: o refugiado é alguém que está fugindo do seu país de origem, né? Não é alguém que conta com o apoio do seu Estado-nação para prover documentação. Então, ele quase sempre chega ao novo país numa condição que o pessoal chama de indocumentado. A pessoa chega lá sem lenço, sem documento, sem dinheiro no bolso, sem papel, né? E se ele é indocumentado, na prática, ele não consegue ter acesso aos direitos previstos, na teoria, pelo Estatuto do Refugiado. Agora, vamos pensar num país como o Brasil, né? Que tem a tradição que a gente tem de burocracia, de cartório. Esse drama só aumenta. Conseguir documentação passa a ser um desafio que expõe os refugiados a vários tipos de abuso. Não é à toa que muitas vezes os refugiados aqui no Brasil acabam ficando à mercê de aproveitadores que usam dessa precariedade, dessa falta de condições materiais com que os refugiados chegam para fazer toda sorte de coisas absurdas, né? Submete a trabalhos considerados análogos à escravidão. E aí tem todo um debate sobre o problema de usar esse termo trabalho escravo. Muitas vezes é entendido como uma ofensa pelos próprios refugiados, porque também se coloque no lugar dele. Imagine que você fugiu de um país para conseguir sobreviver, para conseguir educar seus filhos, você vai para um outro país, uma outra cultura, aí você se agarra à melhor oportunidade que aparece para você ali, que é um emprego em péssimas condições, e de repente, diante de tanta bravura individual, tanta vontade de viver, você é chamado de escravo. Isso muitas vezes é uma violência subjetiva até com esse refugiado. Mas isso é outra questão, renderia outro vídeo. Meu ponto aqui é alertar para a origem do problema que a gente está tratando, né? Que é o fato de que dificuldades impostas pelo Estado para o reconhecimento mais básico da existência e dos direitos dessas pessoas é, em grande medida, o responsável por esse tipo de problema, né? Por esse grau de precariedade que o refugiado acaba passando.
E aí, a gente está falando basicamente de uma maneira que é histórica para qualquer liberal no Brasil. O problema é a nossa burocracia, a nossa cultura cartorial, os muros de papéis que se colocam no caminho das pessoas. Vamos ver do que a gente está falando na prática. No Brasil, para poder começar a tocar a sua vida numa situação minimamente regular diante do Estado, o refugiado tem que ter 4 documentos. O primeiro é o Registro Nacional de Estrangeiros, RNE. O segundo é um conhecido de todo mundo, o Cadastro de Pessoa Física, o famoso CPF. Terceiro, carteira de trabalho, para poder trabalhar. E quarto, o documento de viagem, que é uma espécie de passaporte do refugiado. Agora veja só as condições para solicitar o primeiro desses documentos, que é necessário para todos os outros, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, né? A pessoa tem que ir até um departamento da Polícia Federal, aí lá ela solicita uma emissão da declaração do CONARE, relativa à condição do refugiado. O CONARE é o Comitê Nacional para os Refugiados, basicamente um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça que analisa as solicitações para reconhecer ou não a condição de refugiado no Brasil. Essa solicitação também precisa ser feita para a Polícia Federal por e-mail, no conare@mj.gov.br. Aí a pessoa também precisa ainda preencher um requerimento no site da Polícia Federal e efetuar o pagamento de uma taxa, é claro, que varia de R$ 168 a R$ 204 reais. Agora veja só, vamos lembrar o seguinte, a pessoa saiu fugida do seu país, estava lá correndo risco de morte. Muitas delas sem dinheiro, no desespero. Não basta conseguir chegar no posto de atendimento da Polícia Federal. Tem que mandar um e-mail, preencher um formulário no site, ou seja, tem que arrumar acesso à internet aí antes de ir na Polícia Federal e, claro, tem que arrumar dinheiro para pagar a taxa. Para depois disso, vai até uma unidade da Polícia Federal e aí, é claro, tem mais uma lista de documentos para apresentar. 2 fotos 3x4, que tem que ser recentes, coloridas, frontais, com fundo branco, sem data. Não sei por que tanta exigência e por que até hoje qualquer webcam tira uma foto, porque você obriga a pessoa a conseguir uma 3x4. Além disso, você tem que levar um requerimento impresso preenchido no site da Polícia Federal. Ou seja, aquele formulário que a pessoa preencheu, ela tem que imprimir, o que é mais um custo. E Deus entenda, né? Porque se não pode preencher lá na hora, tem que ser no site, mas aí tem que imprimir para levar. Então não tem um sistema que se integra. Aí tem ainda o protocolo de solicitação de refúgio e a declaração do CONARE reconhecendo a condição de refugiado no Brasil. E, claro, o comprovante da taxa. Cansou da descrição? Agora, imagine que você está fugindo da morte, com um filho pequeno, sem dinheiro, um país completamente novo, você não conhece ninguém, onde possivelmente você não sabe nem falar a língua ainda e você tem que resolver essa burocracia toda. E foi só o primeiro documento. Para viver uma vida minimamente regular, dentro da lei, reconhecido pelo Estado, você ainda vai ter que tirar o CPF, a carteira de trabalho, como eu já falei, né? Mas, veja, isso tudo ainda não dá ao refugiado o direito de residência permanente no Brasil. Se você quiser realmente se fixar por aqui, se você não está aqui só de passagem, aí tem outro documento. E o Registro Nacional de Refugiado é renovável, você tem que ficar voltando na Polícia Federal para renovar. Então vamos voltar para a pergunta inicial. Se o Brasil é aberto ou não a refugiados. Em tese, a gente é aberto, porque nossa lei garante aos refugiados um acesso igualitário, livre a todo serviço público, benefício social, bens públicos, assistência jurídica na defensoria pública, direito ao trabalho, enfim, pode trabalhar desde que tire lá a carteira de trabalho, ou seja, tudo que um cidadão brasileiro nascido no Brasil pode ter, mas a gente sabe com a qualidade dos serviços públicos que a gente conhece. Mas o ponto é que o caminho até conseguir ser reconhecido como um refugiado no Brasil é esse inferno aí. Tem todas as barreiras de papel que a gente está acostumado a lidar para tudo, mas aí a gente está falando de uma pessoa que está numa situação de extrema de precariedade, né, que teve que fugir para não ser morto. E assim, o que é que eu estou dizendo com isso? Que no fim das contas,
a solução para isso passa por uma bandeira liberal histórica, né? Que é a desburocratização, é simplificar, unificar documento, eliminar as exigências desnecessárias. Então, se o cara já vai na Polícia Federal, tem que estar impresso, porque ele não pode escrever lá. Se ele conseguir colocar num site, por que precisa imprimir? Por que se pode colocar no site? Por que ele não pode pôr num computador na própria Polícia Federal? Enfim, em outras palavras, por que a gente tem que criar dificuldade e tratar a pessoa como se ela tivesse que provar que ela é bem intencionada a priori, no lugar da gente ter um pacto social que reconhece que a pessoa é bem intencionada a priori, né? Então, enfim, é basicamente isso. Isso é puro liberalismo, né? Então, assim, voltando ao ponto, se a gente conseguir se tornar um país mais aberto aos refugiados, a gente vai também conseguir ser, com isso, um país mais livre, porque são coisas conectadas, né? E aí a liberdade e a diversidade vão andar de mãos dadas, como tem que ser, expandindo as possibilidades para todos, tanto para os refugiados, como também para todos nós brasileiros. E por isso, nesse 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado, a gente registra aqui o nosso apoio e também nossa admiração profunda por essas pessoas que decidem cruzar fronteiras e desbravar novos lugares em busca de uma vida melhor, em busca de não apenas sobreviver, mas reconstruir sua vida. Essa é uma ação que, sem dúvida nenhuma, é digna do maior respeito de qualquer pessoa, né? É a profunda afirmação da força da individualidade humana, porque são pessoas que, submetidas a condições de extrema privação, de estar sendo perseguido, de estar sendo exposto a uma guerra, conseguem reunir força para agir efetivamente em busca da sua própria liberdade, da segurança para si, para sua família, pela oportunidade de poder construir sua vida de forma pacífica, né? Sob novas circunstâncias. E aí eu acho que vale refletir, né? Se o liberalismo é essa relação do indivíduo com a coletividade que o cerca, a capacidade do indivíduo de se transportar de uma coletividade para outra, que é completamente distinta, outro país, outra cultura, muitas vezes outra língua, é uma afirmação da força da liberdade individual, né? Então as pessoas têm que ser não apenas respeitadas, né, mas devidamente incluídas e valorizadas, porque esse ímpeto transformador individual, que é sem dúvida assim, tem um poder construtivo, de desbravador, de autoria de novas possibilidades mesmo para a experiência humana, né? É algo realmente fantástico.